se aprende em 30 minutos. Aqui eu falo sobre assuntos de perinatalidade e parentalidade para profissionais da saúde. O meu nome é Rafaela Schiavi e no episódio de hoje nós vamos falar a respeito da teoria do apego. Então, para a gente poder falar sobre a teoria do apego, precisamos, é claro, falar sobre John Bowlby. John Bowlby, ele foi um etólogo, também foi um psicanalista que se interessou muito por entender como é que funcionava aí essa relação mãe-bebê inicial. Ele era filho, né, de família burguesa e existia uma ideia na época, né, em que Bowlby era criança, de que os pais não deveriam dar muito carinho, muito afeto aos seus filhos, que isso poderia estragá-los, tá? Então seria importante que a educação fosse mais rígida, mais distante, que isso tornaria as pessoas, né, homens e mulheres diferenciados, né? Então existia essa crença. E por isso Bowlby, ele foi criado por uma babá, tá? Então ele passava muito mais tempo com a babá do que com a sua própria mãe. Ele via raramente a sua mãe, né? Geralmente em férias de verão, né? Então ele via raramente mesmo, tá? Não era algumas vezes no dia, não, era no mês mesmo. Ele ficava muito mais tempo com essa babá. E ele desenvolveu, né, o que depois, futuramente ele estudou e chamou de apego, tá? Com essa babá. Aos 7 anos, quando essa babá, por algum motivo, teve que ser mandada embora da casa, né? E não ficar mais cuidando de John Bowlby, ele relata que foi um marco na vida dele. Foi a primeira vez que ele sentiu a dor de uma perda. Ele teve que elaborar todo um processo de luto, que para ele foi muito difícil mesmo. E ele compara essa perda dessa babá à perca de uma mãe mesmo, como se a mãe tivesse, né, morrido, tá? Principalmente porque ele tinha estabelecido aí essa vinculação maior aí com essa babá. Já em anos de vida adulta, ele produzindo conhecimentos, estudando, né, a respeito de psicologia, psicanálise, ele foi convidado para trabalhar com crianças, né, órfãos de pós-guerra. Então a gente está falando de uma época em que a gente teve guerras mundiais e pais, mães, né, morreram e crianças ficaram órfãs, né? E ele ficou encarregado, então, de fazer um estudo, né, a respeito que efeitos deletérios essa morte, né, dos pais por efeito de guerra poderiam causar nas crianças. E foi daí, então, que ele começou a desenvolver a sua teoria do apego, né? Até então, na época, existia uma ideia, né, de que é chamado impulso primário. O que era essa ideia do impulso primário? Que os mamíferos, né, eles se apegavam, vou usar esse termo de apego, se vinculavam, tá, com as suas mães, dentro da sua espécie, claro, por conta que elas ofereciam leite. Então, como se o afeto, né, o aconchego, o colo, o carinho não fosse importante, mas o leite sim. Então, lançaram essa ideia de impulso primário, de que então os bebês, né, das espécies vão atrás de sua mãe, não em busca de amor, aconchego e carinho, mas em busca de alimento. Então, o alimento, ele seria o primeiro tipo de vínculo, né, que o bebê consegue desenvolver com o outro, tá? Justamente porque a criança precisa sobreviver, então, como o leite tem essa função de sobrevivência, acreditavam que inicialmente era dessa forma. Mas até que realizaram um teste, né? E não sei se você já ouviu falar de mãe felpuda e mãe de arame, tá? É um teste muito interessante que foi realizado, onde você pegava um macaquinho recém-nascido, tinha que retirar ele da sua mãe, né, macaca. Então ele não tinha contato nenhum com a macaca mãe, mas ele tinha contato com duas mães inanimadas, né? Então colocaram uma cabeça, vou tentar colocar a imagem aqui para vocês disso, tá? Então vai ter uma cabeça, né, e um corpo cheio de arame, né?
E nesse corpo cheio de arame, com essa cabeça, existe uma mamadeira onde tem leite, certo? E existe um outro corpo também feito de arame, mas revestido com felpo. Então ele era mais macio, mais, né, aconchegantezinho. Então continuava tendo o rosto, só que esse não tinha leite, tá? Não era inserido uma mamadeira aí, né? Nesse caso. E aí, então, colocava esse macaquinho para sobreviver com essas duas mães, a mãe de arame e a mãe felpuda. Duas mães inanimadas, ambas, né, feitas de arame e uma cabeça, né, feita ali, né, não tem nada a ver com igual ao macaco, tá? Mas é possível a gente observar que um era só arame e mamadeira e o outro era revestido de felpo, então aconchegantezinho, sem mamadeira nenhuma. E aí, em situações de estresse, né, que esse macaquinho às vezes era exposto, se observava pro colo de qual mãe ele ia, né? Então fizeram lá um outro boneco bem assustador, um robozinho muito cara feia aí, né? E que colocavam praticamente dentro do quartinho onde ficava esse macaquinho com essas duas mães, né? E o macaquinho, ao ficar desesperado, super estressado, com aquele monstro que aparecia na frente dele, fazendo barulhos estranhos, né? Ele saía correndo e, em vez de se jogar no colo da mãe de arame, que tinha, portanto, a mamadeira com leite, ele se jogava no colo da mãe de felpo, felpuda, tá certo? Mostrando aí, então, que a vinculação ela não ocorre por conta do leite, da amamentação, tá? Mas sim, mais por conta do aconchego, tá? Esse é um teste muito clássico, provavelmente você já deve ter visto isso na faculdade, se você fez psicologia, mas se não viu, procura aí na internet. Mãe felpuda e mãe de arame, que você vai encontrar as imagens, né? Até para poder entender melhor como é que é essa cena, né? Que eu acabei de descrever aqui para vocês. Mas o fato é que esses testes que foram realizados, então, caiu por terra a ideia do impulso primário, de que o mamífero, então, se vinculava por conta da alimentação. Não, então já se percebia que ele não tinha uma segurança, né, por conta da alimentação. Isso não era base, então, ok? Teve um outro etólogo muito famoso, né, chamado Konrad Lorenz, que ele também fez um teste muito importante aí, que colaborou depois também com a teoria de Bowlby, né, do apego. O Lorenz, ele observou que em algumas espécies de aves, aquilo que passa na frente do patinho, digamos assim, né? Quando ele sai do ovo, ele considera que é a sua mãe, tá? Então, independente se tem característica de pata, se tem cheiro de pata ou não, aquele objeto que primeiro passa na frente dele, ele considera que é a sua mãe e segue aquele objeto pro resto, né, do tempo que ele segue uma mãe, né? O período de tempo que uma ave seguiria uma mãe, tá? E engraçado que depois, né, em idade adulta, né, fizeram até outro experimento para ver se ele copulava, né, com um objeto inanimado que ele tinha visto lá como primeiro objeto, ou com uma pata, por exemplo, né. Então, assim, que ele deu o nome dessa teoria? Chamada imprint, né, ou estampagem, ou seja, em algumas espécies animais, como se observa em algumas aves, existe esse imprint, ou seja, você não se vincula inicialmente, né, e se sente seguro, ou segue, né, os passos do outro da sua espécie, a não ser que esse outro da sua espécie seja realmente a primeira coisa que vai passar na sua frente, tá? Então, por exemplo, se você jogasse uma bola na frente do patinho, né, que estava saindo do ovo, ele seguia a bola para onde a bola fosse e meio que se vinculava com a bola. Mesmo que depois a mãe pata fosse apresentada para ele, ele não seguia mais essa mãe pata, ele não conseguia se vincular a ela, mas sim a bola, um ser totalmente inanimado, tá?
O próprio Lawrence, uma vez, ele se fantasiou lá de pato e passou na frente desses patinhos, né? E os patinhos seguiam ele para todos os cantos. Ele entrava na água, os patinhos entravam na água, ele saía da água, os patinhos saíam da água. Então seguiam ele como se, porque eles são programados para seguir, né? Porque na natureza é para ser a pata, a primeira coisa que ele vê, né? E ele segue, mas quando existe essas intervenções, então é modificado também, né? E o dado instintivo do patinho, por exemplo, que é seguir aquilo que ele vê pela primeira vez, né? Que pela natureza era para ser a pata, mas se não for outra coisa, ele segue aquilo para onde for durante esse tempo aí que ele está em crescimento, tá? Interessante também que esse foi um outro experimento muito famoso e muito importante que ajudou a contribuir aí para a teoria do apego. Então, o que Bowlby, né, falava? Ele percebeu que os bebês, eles nasciam com um comportamento já programado para desenvolver no outro um sentimento de cuidado, tá? Então, assim, não existe instinto materno, né? Nós sabemos disso, eu não sei se você sabe ou não, mas a aula também não seria sobre isso hoje, mas o fato é que não existe instinto materno, tá? Mas se você quer saber um pouco mais, você pode procurar alguma aula minha ou algum áudio meu em que eu falo sobre isso, tá bom? E como não existe o instinto materno, então a natureza, ela precisou dar ao bebê, né, algumas artimanhas, algumas ferramentas, né, para que o outro, o adulto, sentisse, né, vontade de cuidar dele, né. Então é como se o bebê, Bowlby, ele fala que já nasce, é inato isso no bebê, não é aprendido, né, mas ele já nasce com esse comportamento inato de socialização, né, de olhar para o outro e tentar se comunicar com o outro de formas que o outro queira cuidar dele, tá? Até porque se o outro não quisesse cuidar de um bebê e nada chamasse atenção para isso, a nossa espécie já não existiria mais, já estaríamos todos extintos, né? Porque dá muito trabalho cuidar de um bebê, né? Dá muito trabalho, ele chora, ocupa muito tempo, são noites em claros, então é uma série de trabalhos, né? Que precisa despertar no outro também um certo afeto, uma certa vontade, necessidade de cuidar para que aquele ser sobreviva, tá? Então, o que a natureza dá para o bebezinho? Por exemplo, aquelas bochechinhas, o sorriso, né? Aquela face gostosa, né? Que a gente vê num bebê. Então, assim, a indefesa completa, porque a natureza não só fez, né, o ser humano ser totalmente dependente, como também em relação a outras espécies animais, nós nascemos mais dependentes ainda, né? Então, por exemplo, a égua, quando pare, né, o cavalinho já consegue ficar de pé, né, em algumas poucas horas após o nascimento, mas ainda assim ele precisa dos cuidados maternos, né, precisa ser amamentado, uma série de coisas. Os patinhos, né, os pintinhos que ficam nos ninhos também já nascem piando, por exemplo, mas dependem da mãe ainda por um tempo, mas já nascem mais preparados, diferente do ser humano que não nasce com nada. Se deixar o ser humano sozinho, ele realmente não sobrevive, né? Um bebezinho. Ele realmente é totalmente dependente de um outro ser humano. E por essa total dependência é que se faz importante que a natureza arrumasse, né? Alguma forma de fazer com que a gente pudesse querer olhar para esse bebê e cuidar dele, né? Despertar em nós sentimentos, né? De cuidados. E alguns comportamentos que os bebês realizam são chamados, então, de comportamentos de apego, como, por exemplo, o choro da criança, o sorriso da criança, aquele aninhar, aquele aconchegar que a criança ela faz, né, no colo do outro, seguir o outro com o olhar, tá? Então, são todos comportamentos que a gente vai chamar de comportamentos de apego, que o bebê já nasce com,
tá? O apego do bebê, ele não acontece só com a figura materna. A gente fala muito da figura materna porque na nossa sociedade, na nossa cultura, em geral, quem cuida do bebê, é o seu cuidador primário, né? A pessoa que mais cuida do bebê é a mãe, tá? Então, por isso a gente fala que isso. Mas se o cuidador primário for a mãe e o pai, então vai se desenvolver apego com a mãe e o pai. Se os cuidadores primários foi a mãe, o pai e o irmão mais velho, essa criança vai desenvolver apego com a mãe, o pai e o irmão mais velho. Então, todas as figuras próximas ao bebê, não é qualquer figura que cuide do bebê. Não adianta a avó vir ficar um mês, né, e falar que o bebê se apegou à avó. Não. Então, são aquelas figuras que ficam com a criança de uma relação duradoura, tá? Então, aí sim é desenvolvido o apego. A criança, ela expressa vários comportamentos, né? E desperta no outro esse desejo de cuidado. Esse outro cuida dessa criança e essa criança vai se apegando a esse outro, assim como esse outro também vai se apegando a essa criança. Portanto, apego não acontece só com uma pessoa, pode acontecer com mais, mas é limitado também pelo número de pessoas. As pessoas não são apegadas a dezenas ou centenas de pessoas, isso não acontece. Então, geralmente, são apenas aqueles mais próximos e que despendem cuidados com a criança, tá? Que exercem cuidados com ela. Então, não importa se o vô mora na mesma casa, mas se esse vô realmente não cuida dessa criança, não troca, não brinca, não desenvolve ali, né? Comportamentos que possam ser recíprocos, né? O apego, a criança não vai desenvolver, tá bom? Então, é sempre com figuras próximas e de cuidados, tá? E interessante que a forma com que a gente se relaciona, né, nesse apego inicial, ele também vai ficar presente em outros momentos da nossa vida, não só mais na infância, mas na adolescência e na vida adulta, tá? Com relação ao apego, porque a gente não para aí, né? A gente não se apega só ao nosso pai, nossa mãe e nosso irmão para o resto da vida. Depois a gente cresce, a gente se apega aos amigos, então existe relação de apego entre amigos. Existe relação de apego entre cônjuges, né? E existe relação de apego entre pais e filhos, tá certo? E outras pessoas aí que possa acontecer durante a vida. Então, quer dizer, o apego ele não é uma coisa que é desenvolvido só na infância, mas ele começa na infância. O bebezinho que até os 3 anos de idade não desenvolve uma relação de apego com ninguém, com nenhum ser humano, provavelmente ele não vai receber essa estimulação neuronal, o que vai fazer com que ele não tenha empatia pelo outro, afeto pelo outro, e há uma probabilidade alta aí dele se tornar, por exemplo, um psicopata, tá certo? Justamente porque foi privado nos anos iniciais, que são cruciais, fundamentais, a gente até chama de período potencial de crise, né? Para o desenvolvimento do apego. Então, ele precisa acontecer nesses 3 primeiros anos. Então, por exemplo, se essa criança é colocada para adoção, né, a mãe, de repente, lá na hora de parir, ela fala, não quero ficar com esse bebê, vou colocar ele para adoção. Se alguém no abrigo em que ele ficar não exercer uma função materna, né, de cuidados, de investir um pouquinho, né, e olha só, a gente tem dificuldade aí, porque essas mulheres também, elas não se apegam muito a essas crianças e nem podem, porque senão elas vão querer adotar a criança ou vão ficar muito chateadas quando alguém adotar. Então, tem todo esse rolo aí também, né? Mas é importante que quem trabalha com essas crianças tenha a medida certa de oferecer investimento psíquico para essa criança, para que ela possa ser saudável, desenvolver afeto com alguém, com pessoas, e que isso possa ser também de uma maneira que não vá causar dor e sofrimento para nenhum dos dois, nem para o cuidador e nem para a criança no momento em que ela encontrar um lar, então, né, uma família que vá adotá-la, tá? Então, importante a gente saber isso, que esses 3 primeiros anos, eles são fundamentais, eles são importantes, né, para a criança, e a gente tem que, mesmo que for entre a criança e uma outra criança, né, uma criança de 5, 6 anos que queira brincar que aquele bebezinho é dela, qualquer coisa assim, que tem algum tipo de investimento de afeto. Então, é necessário para que possa desenvolver empatia e afeto por outros seres humanos, tá? Olha só que interessante, então.
Bowlby, ele observa isso, que o apego, então, não é algo que acontece só do bebê com a mãe, mas pode acontecer com outras pessoas, não acontece só nessa fase do desenvolvimento, mas em várias etapas do desenvolvimento e com diversas outras pessoas, mas sempre reduzido a um número de pessoas. Você não vai conseguir se apegar a muita gente, não. É sempre um número reduzido de pessoas que você realmente desenvolve aquele sentimento de apego. Quando você pergunta para uma criança, por exemplo, quem é a pessoa que você jamais quer se separar na sua vida? Geralmente a criança vai responder os pais, tá certo? Não quero me separar nunca dos meus pais. É esperado que a criança faça isso porque a vinculação está muito forte, é uma dependência, né? A criança ela vai adquirindo autonomia de forma segura conforme ela vai observando que os pais estão aprovando, né, cada comportamento dela. Então ela precisa disso. Agora, quando você faz essa mesma pergunta para um adulto, há uma alta probabilidade, né, de você falar assim, olha, quem é a pessoa que você quer viver pro resto da sua vida, não gostaria de perder de jeito nenhum? Há uma alta probabilidade que responda, por exemplo, o cônjuge, tá? E então aí a gente percebe que o apego mudou. Mas significa que não tem mais o apego pelos pais, né? Já que agora o apego é com o cônjuge, agora não, claro que não. Você é adulto, você sabe, você gosta de ir pra casa da sua mãe, do seu pai, almoçar com eles, né? Você mantém essa vinculação. Então só aumenta o número de vínculos, tá certo? E até por isso que existe um sofrimento, um luto, quando os relacionamentos, na maioria das vezes, não dão certo e tem um término aí, né? É um luto que se faz, mas é perfeitamente possível que essa pessoa encontre uma outra pessoa e se apegue novamente a uma outra pessoa, ok? Então, Bowlby conseguiu perceber isso e deu o nome, então, de teoria do apego. E Bowlby teve uma discípula chamada Mary Ainsworth. A Mary Ainsworth, essa discípula de Bowlby, ela pesquisou tipos de apego, né? Então, ela foi estruturando alguns tipos de apego. Ela criou a chamada situação estranha. Talvez você já tenha ouvido falar na faculdade sobre a situação estranha, talvez não, mas eu vou contar como é que é essa situação estranha aqui para vocês. Consiste num experimento clínico, né? Então é feito sobre, né, um local, não é ao ar livre, não é em qualquer lugar, mas é um experimento que ocorre na clínica, tá? Em que você vai colocar mãe e bebê, né? No caso, ela fez com mãe e bebê, mas você pode fazer com pai e bebê, com pai, mãe e bebê, tá? Babá e bebê, você pode fazer de várias formas isso. Mas ela começou e fez com mães, tá bom? E até hoje é um teste utilizado aí para você poder medir o padrão de apego que a criança tem com os pais, tá bom? Ainda hoje é utilizada a situação estranha. Muito pouco no Brasil, a gente quase não vê artigos científicos que quando vão avaliar, né, apego entre os pais usando esse método, tá? Mas fora do país a gente encontra muito ainda, né, esse teste que Mary Ainsworth elaborou da situação estranha. Então, como é que funciona a situação estranha? O bebê e a mãe, no caso, né, vou usar aqui como que ela fez com a mãe, vão para a clínica, que é uma sala, né, onde vão ter alguns brinquedos, vai ter um espaço para a mãe sentar, para a criança sentar e alguns brinquedos para a criança mexer, tá? Imaginem vocês uma clínica médica, uma clínica psicológica, tá? É uma clínica. Mas naquela sala do individual, não na sala de espera, na sala do atendimento individual, tá? Essa clínica, para esse experimento, ela precisou ter aqueles espelhos falsos, sabe? Que a gente vê em filmes, que fica alguém olhando, né? E a pessoa que está sendo investigada não consegue ver quem está do outro lado, mas quem está do outro lado consegue ver o outro, né? Aquele espelho lá. Então, é colocado esse tipo de espelho, né, nessa sala, para que os experimentadores pudessem observar o que estava acontecendo na sala do experimento. Então, é chamado de situação estranha porque é uma sala estranha, tanto para a mãe quanto para a criança, então eles não entram ali naquela sala, nunca entraram, portanto, é uma sala estranha para ambos, tá? E aí se observa como é que é o comportamento da criança
nessa sala estranha com a presença da mãe. Porque, gente, na teoria do apego, a gente já sabe que crianças, quando estão próximos à sua figura de apego, ela consegue explorar o ambiente tranquilamente, ela não tem medo de explorar o ambiente, né? Ela sai do colo da mãe e vai explorar o ambiente. Por que a criança faz isso? Exatamente porque ela sente segurança naquela mãe ou naquele pai, né? Naquele cuidador primário. Porque ela sabe que se ela fosse meter em alguma encrenca, eles vão dizer, não, saia daí, venha pra cá, aí não pode, né? Então, ela não vai ter que descobrir as coisas, né, digamos assim, por si mesma. É claro que ela vai descobrir o mundo, né, porque ela é uma criança e tudo mais, mas ela vai explorar esse mundo e descobrir o mundo, sabendo que ela pode fazer isso com segurança, porque tem alguém olhando pra ela, né, cuidando dela, tá? Então, isso é importante. A criança, ela percebe isso e por isso ela, então, explora o ambiente. Então, quando a gente vê uma criança explorando o ambiente perto dos seus pais, é porque essa criança, então, ela desenvolveu apego aí, né? Uma certa segurança aí com esses pais. E aí, então, se observa esse comportamento, como que a criança reage e dali uns 5 minutos, ou até, às vezes até menos, solicita que um estranho entre naquela sala. Então, entra realmente um estranho, um homem, uma mulher, X naquela sala. E se observa a reação da criança, né? A criança olha, mas se ela tem apego seguro com a mãe, ela se sente confortável com aquilo, chega até perto da mãe, né? Vai até mais próximo dela, até fazer amizade com aquele adulto e poder brincar com aquele adulto, algo assim, tá? Aí o adulto, ele sai da sala e ficando só a mãe e a criança de novo. Aí pede pra mãe sair da sala, passa uns 3 minutos, aí solicita que a mãe saia da sala e deixa o bebezinho lá sozinho, né? Geralmente é feito com crianças de 1 ano e meio a 3 anos, tá? De 1 ano e meio a 3 anos, para poder variar aí o apego, como que tá os tipos do apego, tá? E aí, então, a mãe sai da sala. E a mãe, ao sair dessa sala, e a criança ficando naquela sala sozinha, sem ninguém, a criança começa a chorar. Ela começa, né, a chorar muito. E até por isso, né, a gente encontra várias pessoas resistentes a fazer esses testes com bebês, porque é muito ruim, né, colocar essa criança nessa situação de frustração, de incômodo, de medo, né, que pode, né, desnecessária, né, se a gente tem outras ferramentas aí para estar avaliando. Mas na época era essa a ferramenta que tinha, tá certo? Não existia outra e foi assim que foi utilizado e é utilizado em alguns estudos até hoje. Então a criança, ela chora por alguns segundos até que o experimentador, o observador, pede para a mãe entrar de volta. Quando a mãe entra, aí a gente consegue saber que tipo de apego foi estabelecido de fato. Até então a gente observou o comportamento da criança, se explorou, se não explorou, como que ela reagiu quando entrou o estranho, se chegou perto da mãe ou não, né? Então, isso tudo já vai dando pistas, mas o que dá a pista final é esse retorno da mãe. Quando a mãe retorna para essa sala e a criança é rapidamente consolada por essa mãe, a mãe pega a criança no colo, fala que já chegou, que tá ali, e a criança vai se acalmando, vai parando de chorar, abraça essa mãe, faz carinho na mãe, né? Isso tudo mostra apego seguro, tá? Então, teve aí um apego seguro desenvolvido nessa relação. E é o que se espera, a gente espera, né, que as relações pais-bebês sejam mediadas por apego seguro, porque isso vai trazer boa saúde mental para essa criança e ao longo da vida dela, depois dela quanto adolescente, enquanto adulto, enquanto idoso, né? É uma relação de base segura, isso ajuda bastante, né, em autoestima, em muitas coisas positivas ao longo do ciclo do desenvolvimento humano, tá? Mas a gente consegue observar também, de acordo com como a criança reage quando a mãe volta, o chamado apego inseguro, tá? Então, a Mary Ainsworth, que desenvolveu essa situação estranha, todo esse experimento, foi para identificar se o apego que existe naquela relação mãe-bebê é um apego seguro ou se é um apego inseguro.
Sendo um apego inseguro, ela classificou em apego inseguro ambivalente e apego inseguro evitativo, tá? Se a mãe entra na sala e o comportamento da criança é de choro, aceita o colo, mas vira o rosto e não é facilmente consolado, tá o tempo todo ali continuando a chorar, né? Hora ele faz carinho, hora ele bate na mãe, né? Chama ambivalente. Ambivalência é quando dois sentimentos opostos estão juntos ao mesmo tempo, amor e ódio, né? Então aí ele fica feliz porque a mãe voltou, mas ao mesmo tempo ele fica com muita raiva dela ter feito isso com ele, né? Então, aí a gente consegue observar que foi padronizado, né, um apego inseguro ambivalente, né, onde a criança, ela fica segura, mas ao mesmo tempo insegura com aquela mãe, tá? Ela gostou que a mãe chegou, mas está com raiva dela. Então, aí você percebe, né, que precisa ser trabalhado um pouco mais essa relação mãe-bebê, para que eles possam desenvolver apego seguro, né? Então, aqui você consegue fazer a intervenção, você observa e já pode ser feita a intervenção. Então, começa a fazer algumas perguntas para a mãe, como é que é no dia a dia em casa, né? Onde que a criança fica, isso e aquilo, e aí você vai aconselhando a mãe da melhor forma para fazer que aquele apego se torne de inseguro para seguro, tá certo? E o apego inseguro evitativo é quando essa mãe, ela vem para a sala, então, e a criança não quer ser consolada por essa mãe. Às vezes, na hora que a mãe chega, a criança para de chorar, olha para a cara da mãe, não quer ser pega no colo. Se a mãe tenta pegar, a criança tenta fugir do colo da mãe de todas as formas, né? Com o corpo, com o olho, né? Ela quer evitar essa mãe, né? Então, esse é chamado de apego inseguro evitativo, tá? Ele a gente pode considerar até um apego, assim, que precisa de bastante trabalho aí para essa criança poder voltar a ter confiança na mãe, né? A mãe deve ter feito alguma coisa em algum momento, pais negligentes, né? Podem ter filhos com apego seguro e evitativo, né? São pais que às vezes até amam os filhos, mas não conseguem mostrar amor, não conseguem mostrar carinho. Às vezes amam os filhos, mas são agressivos, são violentos, né? Porque eles também tiveram uma base insegura, de apego com seus próprios pais, por isso eles não conseguem passar esse apego seguro agora para os seus filhos. Então tem todo, né, um estudo que tem que ser feito aí, tá certo? Então é importante a gente saber que existem esses dois tipos de padrões de apego, seguro e inseguro. Sendo inseguro, existe o evitativo e o ambivalente. E depois teve uma outra discípula de Bowlby chamada Mary Mann. Ela já introduziu um outro tipo de apego inseguro que ela observou também, que é o chamado desorganizado. O apego seguro desorganizado, a criança ela fica desorientada, né? Então ela não consegue se vincular, sentir segurança, se aproximar, e ao mesmo tempo ela gostaria, mas não quer, e ela chega a se confundir um pouco com ambos, né? Tanto ambivalente quanto evitativo, né? Esse desorganizado começa a trazer sérios riscos para essa criança vir a desenvolver algum tipo de psicopatia, inclusive futuramente, né? Então, assim, porque ela fica tão desorganizada que muitas vezes ela pode se vincular, né, com um parceiro ou uma parceira e ser violento, não só de agressão verbal, mas de agressão física mesmo, né? Não saber demonstrar carinho, porque alguns pais muitas vezes educam seus filhos e demonstram carinho de uma forma muito rígida e às vezes até violenta, com agressão física, né? Vai dizer, olha, não, pai que bate no filho não ama o filho. Ama o filho, tem pai que bate no filho e ama o filho, né? Mas não é saudável para a criança, provocando nela um apego inseguro que pode ser o desorganizado, dependendo do nível da violência, do que acontece ali naquela relação, né? De negligência, pais drogaditos, né? A mãe às vezes fica perdida na cama, largada na cama por conta do uso de drogas e se esquece que ela tem um bebê em casa, o bebê chora de fome, de frio, de dor e ela não percebe. Então, apesar de quando ela tá lúcida, sem a droga, ela se sentir uma péssima mãe, né, ficar com raiva dela mesma e encher aquela criança de beijos e carinho, quando ela não tá, ela fica, né, sendo muito negligente, é um
risco para a criança, né? E isso deixa a criança muito ambivalente, muito insegura, muito desorganizada, entende? Então, esse apego inseguro desorganizado, a gente pode considerar que ele é um dos tipos mais graves, né? Pode também ser reversível, pode ser trabalhado, né? Quando você observa, você vai orientando os pais, né? Como cuidar dos filhos, quais são as boas práticas parentais. É possível fazer toda essa orientação e reverter de um apego inseguro para apego seguro em qualquer idade, inclusive na idade adulta, tá? Porque aquela criança que desenvolveu apego inseguro com os pais na infância, provavelmente vai desenvolver apego inseguro também com outras pessoas. Ele não vai ter um melhor amigo, por exemplo, né? Porque quem teve apego seguro, ele confia nos outros. Então, ele tem o seu melhor amigo, ele confia. Agora, quem não teve é aquela pessoa desconfiada, não consegue ter amizades, no máximo tem colegas. Quando entra num relacionamento afetivo, não confia na pessoa, sempre desconfia, às vezes reproduz, né, a violência que sofreu em casa com a pessoa que agora ele tá se vinculando, homem ou mulher, né? Geralmente o homem, né, bate em mulheres, é violento com mulheres. Você vai ver a história dele, teve esse apego inseguro também na infância, apanhou muito, né, e não conseguiu desenvolver segurança com a figura da mãe, né? Então, uma série de coisas aí que vão influenciando, mas que é possível sim, com psicoterapia, principalmente com psicólogos que trabalham aí diretamente com a teoria do apego, tá certo? Conseguem fazer essa reversão aí num processo psicoterápico, claro, com técnicas importantes aí, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, ok? Deixe seus comentários aí. Te espero numa próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.